e a expressão de forma simples são as características de Morto o que Posso, um espetáculo dinâmico que explora a realidade do indivíduo através do seu comportamento. O humor do que posso é uma coisa... Eu fiquei, esses 6 anos que eu trabalho com dança, eu sempre fui muito revoltadinha, assim, né? Trabalhando, mas sempre contestando muito, né? Sempre brigando com o diretor, com os coreógrafos, não aceitando muito os tipos de coreografia, a linha que se ia, o tipo de coisa que eu era obrigada a fazer, eu era obrigada a dançar certos espetáculos para ter aulas de graça. Não obrigada, né? Não obrigada, mas era uma troca, eu estou tirando, era uma troca, entendeu? E isso me deixou sempre muito fervendo, assim, por dentro, entendeu? Então, quando 87 inteiro eu passei parada, eu não fiz nada, foi uma fase, assim, de pura elaboração, eu não fiz nenhuma peça, não fiz nenhum espetáculo de dança, não fiz nada. E nesse tempo todo é que eu fui criando coragem, tirando, né, essas coisas todas para criar esse espetáculo, né? Esse compacto, né? Porque ele é super pequeno, ele é super compacto, mas ele me traduz muita coisa, ele me traz muita coisa, assim. Esse trabalho, ele, na verdade, ele é uma pesquisa de linguagem, né? Ele não está definido, não posso definir ele, nem acho que ninguém pode definir, né? E até por isso ele apresenta essas cenas tão independentes, né? Cada quadro é uma coisa e em cada cena eu tentei buscar vários climas, né? Tem um clima denso, super
tenso também da vidência, o clima cômico do casal. E com isso eu queria atingir de todos os lados e o maior número de pessoas possível. Eu comecei a minha história com a dança bem tarde. Foi bem depois de muito querer, muito ser afim de fazer dança desde criança e não ter acontecido de eu fazer dança. Eu comecei com 20 anos, quando eu podia trabalhar e pagar umas aulas de noite para fazer. Aí eu fiz 9 meses de dança jazz, né? Alguma coisa assim que mais me serviu para preparar o corpo do que como técnica mesmo. Aí no segundo ano eu entrei no terra, no próximo ano, em 83, eu entrei no terra. Aí eu passei a trabalhar o dia inteiro, 24 horas por dia, fazia aulas, e foi o que me impulsionou e me formou, na verdade. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
keep the devil way down in the hole, down in the hole. A direção é minha, é minha, e com a ajuda assim, de algumas pessoas, né? No final, é difícil conseguir, eu não consigo me sentir muito segura de estar em cena e de estar dirigindo ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, eu nunca acreditei muito nisso. Ela não chegava na sala de ensaio com tudo pronto. Ela vinha com a temática, com a complexidade da cena que devia ser expressada, né? Existe um pouco de um trabalho de laboratório da minha parte em cima de uma busca de personagens, junto com ela, se entende? No momento em que ela também buscava a coreografia, a movimentação daquele personagem, eu estava construindo o personagem também. Eu trabalho a coisa do roteiro, da montagem de coreografia, muito em cima do comportamento do personagem, né? Eu não tenho um texto, então eu tenho que me basear no comportamento dele. Então, é evidente, eu ficar com o meu tipo, com a imagem que eu tenho de uma
de uma pessoa que domina, que tem poder, que induz, que cria todo aquele clima de dominação, eu imagino que ela tem aquela postura, que ela tem aquilo ali. Então eu construo ela em cima de um comportamento que eu imagino que ela tenha. Estaba sentado a mi lado, cuando se paró quedó más bajo y me dice que estaba mío. Ven chiquito, vení conmigo. Yo le llevaba una cabeza y me la trajo como un quiz. Subió conmigo hasta la fiesta y te grité, luego vení, maltratame, yo sacudime, tú, pisoteame, me gusta el amor que hace boom. Que te va a fajar, que te va a fajar, que te va a fajar, que te va a fajar. Solo tenía las medias puestas verdes, celestes y coloradas y me miraba como un cometa, pobrecito, no entendía nada y me gritó desesperado, yo soy incapaz de matar a una mosca, me enfurecí, lo abofeté y le grité, salvajemente, sacudime, yo no soy una mosca, pisoteame, me gusta el amor que hace boom. Andá, pisoteala, andá, pisoteala, andá, pisoteala, andá, pisoteala. Viendo que el pobre no se excitaba, lo intenté de arriba abajo con groserías ya conocidas y algunas otras lo fui intentando. Eso le hizo tan mal efecto que dijo, vas a terminar, me estás tomando por un imbécil, te voy a dejar de cama. No me haces mal, Johnny, con los pies, no, no, me haces mal, Johnny, ¿qué haces bien? Y la pisoteó, y la pisoteó, y la pisoteó, y la zapateó. Johnny, se puso sus zapatitos, su camisita, su trajecito, salió corriendo, escalera abajo, y me dejó hecha un estropajo. Johnny. Eu acho que a dança, assim como qualquer trabalho de arte, ela tem que partir de uma necessidade que existe do público, do momento, né, de que aquela coisa ocorra. E no momento que a dança, não digo que ela não possa se basear em termos abstratos, assim, metafísicos, como ela sempre, ou nas grandes paixões humanas, o que for. O que acontece é que ela tem que ser verdade. Eu acho que a dança está bem proliferada em Porto Alegre. Acho que tem bastante variedade de coisas, assim, tem bastante coisa acontecendo. Tem pessoas se definindo, tem pessoas que estão pirando, tem quem está fazendo coisas belas, tem de tudo, né? É uma geração que é mais ou menos a minha, é bem a minha, aliás, né? Pessoas até que começaram a dançar junto comigo, começaram a dançar tarde. Então, cada um... Está todo mundo na mesma luta, entendeu? Uns com mais dificuldade, outros com menos. Né? Eu vejo diferença muito em quem trabalha com teatro e quem não trabalha. Né? A noção de interpretação, a sutileza, as intenções que trabalha, né? Dentro da dança, dentro da música, dentro do clima que está trabalhando. Eu acho que tá meio dispersa, assim, a coisa. Entendeu? Acho que tinha que se definir mais cada coisa. É que é difícil isso, entendeu? Ninguém consegue se definir exatamente por isso, pela dificuldade que é de conseguir conquistar, entendeu? Fica todo mundo apostando no escuro.
FEM. Rubens Barbosa dança criticamente a trajetória do negro no Brasil. Que me trouxe a palavra FEM foi um domingo de manhã, com muito sol na Praça da Redenção, o Mamadou, um senegalês que mora aqui em Porto Alegre e comparte esta cidade. E a palavra FEM significa mentira, né? E já venho pensando há muitos anos na grande mentira em que a gente vive, né? Tudo é uma mentira. É uma mentira quando o patrocinador te disse que lamento, mas não tenho dinheiro nesse momento, acabou de sair, ainda não chegou, as desculpas esfarrapadas. E nós também mentimos quando a gente disse que compreende, que aceita aquilo como uma verdade. Minha maturidade vem de 85, maturidade de trabalho, né? Que foi com Abstract, que foi um trabalho assim, um bota lixo para fora, um bota coisa para fora, né? Depois de Abstract veio Fred Sorribas, que foi uma coisa muito bem frequentada, muito bem feita também, onde se reuniam todo tipo de arte, música, dança, teatro, tudo, em um teatro onde fazíamos um espetáculo e o público fazia uma grande participação. Daí veio estudos coreográficos com o grupo experimental tal. Só Um Homem Só, o ano passado, né, que foi um trabalho onde eu falei muito sobre a solidão, uma coisa que vinha me preocupando, botei isso para fora, né, mostrei a minha solidão, representando a solidão de tantas outras pessoas, né, mas a coisa está firmando, né, ou seja, eu estou passando a ter, graças a Deus, um bom reconhecimento do meu trabalho agora com essa nova peça, né, FEM.
O mais marcante dentro da minha carreira, o que veio fazer eu me definir, ou seja, encontrar essa nova linha de trabalho foi a oficina de dança contemporânea que eu fui no ano 81 na Bahia, onde eu vi que as coisas que eu estava pensando começar a trabalhar em cima delas eram coisas que realmente poderiam chegar a dar certo por diversos trabalhos que eu vi na Bahia que me chamaram a atenção. E também essa descoberta de que a dança, no meu caso, né, como no caso de muitos, ela tem que ser extremamente teatral. Eu não sou nada a favor do gesto gratuito. Eu acho que o gestual da dança, ele tem que se comprometer, ele tem que chegar nas pessoas. E agora, então, fim de século, né, eu acho que aquela coisa etérea, aquele movimentinho de bracinho, hoje não quer dizer mais nada. A gente tem que trabalhar mesmo com o histerismo, com o desespero, com o pavor que as pessoas estão vivendo esses dias. Do meu processo de criação, acontece de forma bem difícil, como acontece em toda pessoa que cria. Eu fico muito preocupado com a plástica da coisa a ser mostrada, né? E também com o conteúdo, né? Depois que eu consigo encontrar essas duas partes, ou seja, eu consigo unir a coisa, né? Como eu trabalho com gestos normais, né? Ou seja, então, a partir daí, a coisa começa a caminhar bem mais fácil. O cenário e a luz do FEM foi feita explorando tudo que eu conheci de cultura popular brasileira. Ou seja, por exemplo, no quadro de Brecht, eu utilizei tudo que aprendi com a escola de samba e tentei fazer com que fosse uma linguagem bem popular, né, e bem da escola de samba. Ou seja, que os cocos dos coqueiros, que eram feitos com bolas de isopor, aparecessem que eram bolas de isopor, né? A luz, principalmente, foi tratada de forma emocional, né? Que é para ajudar, não para iluminar uma cena, senão para que ela se expresse como tal. É um elemento cênico e como tal tem seu valor emocional.
processo de criação, né, de um roteiro como esse do FEM, na verdade foi muito fácil fazer esse roteiro, criar esse roteiro. Foi muito fácil primeiro porque eu tinha toda a liberdade, né, para colocar o que eu quisesse, né? E segundo, são coisas que dentro da minha criação, né, eu como uma pessoa que gosta de escrever, etc e tal, o meu tema sempre foi esse, né? Eu, em suma, meu tema sou eu na sociedade que eu vivo, né? E eu sou o negro na sociedade que eu vivo. Né? Então, o que eu tive que fazer foi sentar diante de uma máquina, ter um prazo de 3 dias para fazer o roteiro e sair, assim, naturalmente, as coisas que eu sempre quis dizer, que eu sempre quis colocar num palco e por várias razões, então nunca tive oportunidade. Dessa vez pintou a oportunidade, e a oportunidade pintou e eu estava pronto para ela. Então foi muito simples criar o roteiro do FEM, né? Principalmente porque ele é um roteiro que ele tem uma dimensão assim, psicológica, né? O negro saiu de um desenho de Debré para as páginas policiais, não é? O negro não é respeitado, né? O negro não é cuidado, nós não sabemos da nossa língua, nós não sabemos da nossa cultura. É tão difícil a coisa que está difícil até da gente conviver negro entre negro, sabe? Está difícil, torna muito difícil. Então, eu falo justamente em cima disso, em cima dessa mentira, com o que eu tenho, que é a dança. A minha arte é a dança, né? Então, politicamente, a forma que eu tenho de agir, né, para que isso mude um pouco, para que os negros sejam respeitados, para que as pessoas se fraguem de que o negro tem sua tremenda intelectualidade, que ele é capaz de exercer um papel super importante, não é? Dentro da nossa sociedade brasileira. O próprio espetáculo FEM é uma própria reflexão de toda essa coisa que está aí, né? Que é o 100 anos da abolição, que é uma mentira muito grande, sabe? Tem está sendo utilizado de uma maneira, vamos dizer assim, até com uma falta de perspectivas históricas em cima do momento do negro, né? O negro em si não está participando disso, sabe? Está totalmente marginalizado como sempre esteve, e mais uma vez, né, o pessoal se utiliza, sabe,
desse tema, abolição negra, para mostrar uma coisa que não existe. A relação entre 100 anos de abolição e 100 anos de mentira é uma relação evidente, né? Não é à toa que eu estou sentado aqui nessa plateia, né? O negro, ele sempre foi colocado na plateia, ele sempre foi espectador da história, da sua própria história, inclusive, não é? Acontece que todas as plateias, de tanto assistir um espetáculo, aquelas plateias fiéis que sempre estão presentes nos espetáculos, de tanto assistir teatro, por exemplo, elas aprendem alguma coisa com isso, não é? Aprendem alguma coisa com isso e elas podem muito bem, sabe, de repente, sabe, com uma pitada de ousadia, passar para o lado de lá, para o lado da história, e não do lado do espectador da história.
100 anos de mentiras, né, me passou a ousadia. Eu achei que esse trabalho do Gato, do Rubens, do Orlando, o roteiro do Orlando, foi uma grande ousadia, uma ousadia feita dentro do teatro mais tradicional dessa cidade e causou um certo impacto. E esse impacto está sendo comentado na cidade. Para mim é mais isso. Tem fala da forma em que o negro foi se transformando, que foram transformando, não é? Fala dessa dor que nós temos, essa dor ancestral, isso que a gente tem, né? Esse sentimento, né? Fala dessa alegoria feita por esse pintor famoso que pode se olhar na cara dos negros de Debré, são todos ótimos, são todos divinos, são todos maravilhosos, quando em realidade a coisa nunca foi assim antes, né? E agora pra gente está sendo muito mais difícil, porque pelo menos antes a coisa era implícita, são escravos. Agora nós não somos mais escravos, mas seguimos sendo tratados como escravos. Para mim é um espetáculo sumamente importante, e principalmente para o jovem negro, né? Eu acho que eu posso falar bem sobre o significado para o jovem, né? Porque para mim, como jovem negro, me mostrou a possibilidade de colocar minhas ideias, colocar um trabalho artístico que eu venho desenvolvendo de forma bem natural, de forma bem autêntica, né? Tem 100 anos de mentira, 100 anos de abolição. Acho que não há muito a ser acrescentado em relação a isso, nos depoimentos já dados, e no dia a dia que todos nós vivemos, né, nas relações com as pessoas. O problema fundamental sempre é a relação de poder, seja ela dentro da família, pai e mãe, marido e mulher, relações amorosas, afetivas, de trabalho, de nação a nação, relação poder-governo, povo, sempre tem essa relação de poder que permeia todas as relações e que é justamente quando elas começam a dar problemas. If you wanna start, please start, please.
dirigir um espetáculo de criação negra, para mim não significa trabalhar sobre a discriminação racial, porque eu me sinto um discriminado como branco por ser artista, por ser pensador, né? E todos nós somos marginalizados. Os latino-americanos somos marginalizados e sofremos essa desigualdade de história, né? De tratamento. Então, para mim, dirigir FEM foi falar exatamente do que eu sentia. Não importa a cor da pele, importa a divisão das ideias, a marginalização dessas ideias, né? A discriminação principalmente das ideias. A situação da dança no Sul, se eu for falar em matéria de trabalho, ela está andando, ou seja, perfeitamente bem. Existem 8 grupos agora que estão fazendo de tudo para se tornarem realmente profissionais. A gente está unido, né? Esses 8 grupos, nós conseguimos um novo público, conseguimos com que as pessoas se dessem conta que nós estamos fazendo um trabalho que não é aquele trabalho só de academia, não é aquela coisa que todo fim de ano tem espetáculo de academia. Conseguimos essa diferença, que nós somos grupos que estamos nos profissionalizando, né? A dança está sendo muito séria, a dança contemporânea principalmente, tem grupos com bons trabalhos, pessoas realmente dedicadas à dança. E o que nós estamos precisando é que isso passe a ser reconhecido a nível nacional. Por isso eu estou achando super importante, né, isso que a TVE está fazendo agora, ou seja, pegar um bailarino gaúcho, né, fazer um trabalho com ele, que não é só dele, eu não vejo como só meu isso que está acontecendo, eu vejo em prol de toda a dança gaúcha.